O anime já começa pesado com uma criança apanhando fisicamente e verbalmente do seu pai, enquanto sua mãe não faz absolutamente nada. Voltando pro presente, a classe 2C tá fazendo uma excursão. O nosso protagonista Touka Mimori acorda e vê que o Oyamada Shogo tá irritando a representante da classe, a Sogo Ayaka, só porque ela lê uns romances. Nesse meio tempo, os outros colegas de classe mantinham a cabeça baixa enquanto a elite ria à vontade. Os únicos que estavam agindo normalmente eram as irmãs Takao e o apático professor deles responsável, Zakurogi Tamutsu. E o nosso protagonista começa a pensar que se ele tentasse impedir o Oyamada, provavelmente pareceria muito legal. Embora a entrada de um ar como ele não passaria de uma brisa suave. Zero efeito, nada, lixo, sem sentido. Dito isso, nosso protagonista levanta e manda o Oyamada devolver o livro pra ela. E agora parece que ele virou alvo do bullying. O cara que é só um ar resolveu se revoltar, mas o Tacto também intervém e manda o Shogo devolver o livro pra ela. Com isso, o Oyamada começa a falar pra eles zoarem o Mimori então, mas o Tacto não tá afim de fazer isso. Ele não tem nem um pouco de interesse no Mimori. E todo mundo do ônibus começa a tratar o Tacto como herói. Parece que tem uma hierarquia nessa sala. Dessa maneira, o Shogo devolve o livro, pede desculpas, mas agora começa a chutar a cadeira do Yasu. E aí o professor finalmente manda ele parar. Só que porque vai ser um problema se ele tirar a própria vida. E falar pro Yasu que se for fazer isso, que seja quando não for seu professor. Eita, classezinha bacana, hein? Aí voltando pro Mimori, até ele achou estranho o que ele fez. Deve ser por causa do sonho que ele teve. E do nada, uma mulher começa a sussurrar alguma coisa, o ônibus começa a brilhar, e todos eles foram transportados pra algum lugar. Assim, a deusa Vícios, lá de cima, dá boas-vindas pra eles, os heróis de outro mundo. Parece que ali em Alien, sempre que o grande mal conhecido como Grande Império Demoníaco aparece, eles invocam heróis de outro mundo. Há 200 anos, os esforços dos heróis fizeram com que esse grande mal fosse derrotado. Mas depois de tanto tempo, o Grande Império Demoníaco ressurgiu mais uma vez. Por isso ela pede a eles, os heróis escolhidos, pra emprestar os poderes mais uma vez. Lá embaixo não tem ninguém entendendo nada, se é sonho, se é pegadinha. Eles estavam no ônibus há 1 minuto atrás, será que eles morreram? Mas o professor, como um bom responsável, fala pra todo mundo se acalmar porque ele tá ali. Por isso eles devem ouvir a explicação dessa deusa. Aceitou fácil, professor, hein? Mas parece que é porque ele tá com segundas intenções. O Mimori começa a reparar em volta, se belisca. É realmente outro mundo esse? Aí o Tacto pergunta o que acontece se eles não ajudarem a derrotar o Império. E simplesmente eles nunca mais poderão voltar ao mundo deles. O ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado Essência do Rei Demônio. E atualmente só há 2 métodos conhecidos para obtê-lo. Uma delas é obter o coração do Rei Demônio, a própria fonte da essência do Rei Demônio. E outra é coletar a essência do Rei Demônio depois de derrotar ele e colocar um cristal desse colar. Mas o Oyamada começa a achar falando que isso é problema deles, esse grande império demoníaco não tem nada a ver com eles. Com isso a deusa se ajoelha e pergunta se realmente não tem como salvarem o mundo deles. Aí o representante começa a fazer umas perguntas, porque como a deusa pode ver, eles são apenas humanos comuns. Como eles vão ajudar? Como eles vão ser os heróis da salvação? Só que a deusa fala que tá tudo bem, porque todos eles possuem poderes que os outros humanos não possuem. E pede para os guardas trazerem aquilo. Enquanto isso, nosso protagonista tá com uma sensação estranha. Aí os guardas aparecem com um cara todo acabado, acorrentado e um monstro do outro lado. E liberam o monstro para brutalmente comer ele. Assim a deusa usa a bola de fogo e o bicho some da existência. E uma das irmãs Takao, a Hijiri, fala que vê esse mundo como um mundo diferente do deles, ou possivelmente até um planeta diferente, talvez seja a melhor opção. E agora a deusa fala que tá na hora de confrontar as habilidades escondidas dentro deles. É pra um de cada vez subir ali. Parece que eles estão colocando a mão no cristal pra avaliar se tem talento ou não. Na vez do Oyamada, um brilho grande e vermelho. Parece que ele é bem apto nesse mundo. E já começa a falar que talvez ser o herói desse mundo não seja uma ideia ruim. Só que é a vez do Tacto, o cristal de avaliação brilha dourado e explode. Com isso a deusa fala que ele é a melhor classificação, classe S. E o S é de especial. Em inglês, claro, né? Aí o Shogo vai reclamar porque ela não disse o dele e parece que ele é classe A. Desse jeito, continuando, é a vez da representante e ela também quebra o cristal de avaliação. E além dela, a Hijiri também é uma classe S. A Itsuki, a irmã mais nova, é uma classe A. E a deusa tá feliz porque normalmente mal tem um classe S em uma invocação. Esses são os melhores resultados que eles já tiveram. Agora tá na hora do próximo, o nosso protagonista, Mimori Touka. Assim ele coloca a mão e brilha roxo, só que a luz parece a mais fraca de todas até agora. E a deusa rapidamente fala pro próximo subir. O Mimori pergunta de que classe ele é, mas ela continua ignorando ele. E ele já começa a pensar que vai ser tratado como ar mesmo em outro mundo. A realidade é dura. Mas lá em cima, outra reação inesperada do cristal. É igual ao herói das trevas, conhecido como o mais forte de todos. E quem tá com a mão lá é o Yasu, que o outro estava chutando a cadeira dele antes. Com ele sendo o último, tá finalizado, e a deusa diz que é só falar abrir status pra ver os seus stats. E os do nosso Mimori parecem excepcionalmente baixos. E parece que ele tem uma habilidade exclusiva, infligir condições de status. A deusa fala que habilidades exclusivas são talentos especiais que somente aquele indivíduo pode usar. Alguns deles podem possuir inatos, mas há outros que você pode despertar mais tarde. Falando nisso, o professor é um classe D e o Oyamada nem respeita mais ele. Desse jeito, agora a deusa fala que tem um ritual importante pra realizar, e manda o Mimori descer ali. Ele é classe E, é o herói de
de menor classificação dali. E no passado, os heróis de classificação mais baixa sempre foram um empecilho para os heróis de classe superior. Assim, depois de um tempo, foi decidido começar a descartar esses heróis. No entanto, descartar eles repentinamente, com todos no local, às vezes causam choque nos outros heróis, ou até mesmo briga e tal. Portanto, foi decidido que eles dariam uma chance até mesmo aos heróis de classificação mais baixa. Ou seja, esse círculo de teletransporte que ele tá em cima vai levar o herói mais fraco para uma determinada ruína. E se sobreviver às ruínas e chegar até a superfície, eles não vão interferir mais. Vai estar concedido a essa pessoa o direito de viver livremente em Allion. Olha que legal, você estava na sua excursão e do nada é invocado em outro mundo para salvar o mundo deles, aí é mandado pra morte por eles. Aliás, nessa ruína aí, eles enviam muitos criminosos considerados altamente perigosos. E ela vai abrir uma exceção para ele dizer o nome das ruínas, que surpreendentemente é conhecida como Ruínas do Descarte. Mas o Mimori começa a falar que ele tem uma habilidade única e tal, até fala sobre ela. Só que ela fala que nesse mundo os feitiços e habilidades do tipo infligir condições geralmente não têm valor. Todos têm uma taxa de sucesso muito baixa e mesmo que dê certo, mal afetam os monstros de baixa classificação. A duração também é curta, em resumo, a habilidade dele é de nível fracassado. E continua, pior ainda, provavelmente porque ele é de classe E, o status dele também é muito baixo. Aí mesmo que suba de nível não dá pra esperar muito desses números. Aí o Mimori começa a falar que é um absurdo, e o Takuta fala que ele tá sendo vergonhoso, é pra acabar logo com isso. As garotas estão cansadas, será que ele não tem pena delas? Nossa senhora, mas tá pouco forçado pra gente odiar todo mundo nesse anime, hein? E todo mundo começa a falar que o Takuta é muito gentil. Mas o Yasuo chega nele e pergunta se ele tá bem. Com isso, o Mimori se lembra de quantas vezes ajudou ele quando ele tava sofrendo bullying. Mas parece que ele foi lá só pra zoar com a cara dele. Um classe E tem que ter mais respeito por um classe A. Ele só foi falar pra ele fazer o melhor pra viver com o pouco tempo de vida que resta pra ele. Senhor Herói Descartado. Assim, começando o ritual, a deusa joga um saco pra ele. Quando invocado, cada herói tem o direito de receber um item exclusivo. E essa bolsa de couro patética é o item único dele. Quando ele imbuir mana nessa gema, ela brilhará. Mas o representante dá um passo à frente e fala que isso tá errado, é pra parar. O Mimori é um colega de classe deles. E a deusa fala que como ela é classe S, ela não tem opções. E ataca a representante, que até consegue se defender de primeira, mas acaba desmaiando. E agora a deusa fala pra todo mundo olhar bem e lembrar bem da visão do herói descartado. Esse é o fim que aguarda os perdedores, no entanto, todos os outros são vencedores. Só que o Mimori não aceita isso calado, então levanta a mão e usa o paralisar. Mas a deusa se protege facilmente porque ela tem uma barreira protetora, a bolha dissipadora, ativada constantemente. Ela pode fornecer automaticamente defesa absoluta contra feitiços de condições de status. E de repente o Takuto joga uma explosão dracônica do outro lado da sala. Ninguém entende o que aconteceu, nem a deusa, mas ele só fala que estava testando o poder. Agora parece que finalmente o Mimori vai ser teleportado, e todo mundo muito naturalmente zoando ele ou não ligando. Só as irmãs Takao que deixam o lugar. Então a deusa pergunta se o Mimori tem alguma última palavra. Tô falando, ele vai ficar pra sempre aí sendo humilhado e nunca vai ser teleportado. Com isso ele derruba umas lágrimas e lembra do passado, de quando ele tava chorando, mas falando pra si mesmo que não importa o quanto ele se reprima, e finge ser uma pessoa inofensiva, isso é muito diferente de quem ele realmente é. É pra mostrar pra todo mundo o verdadeiro eu que ele tem reprimido todo esse tempo. Desse jeito, ele manda a deusa para aquele lugar e fala que se conseguir voltar vivo, é melhor se preparar. E ele finalmente é teleportado. Só que como tá muito escuro, ele faz igual a deusa falou e imbui mana naquele saco. Ele tá realmente nas ruínas do descarte. E quando ele levanta, ele já topa com uma caveira partida ao meio. E de repente, algo ataca ele. O Mimori começa a correr e mesmo sem olhar pra trás, percebe que o nível, a essência, tudo é de nível diferente. Ele tá tremendo de medo desse monstro. Parece que é a bolsa que tá chamando a atenção. Só que enquanto corre, ele começa a pensar que não é isso. Ele não tá com medo. É uma emoção que ele só sentiu recentemente. Não é medo, é frustração. E quando ele já tava aceitando o fim, ele se lembra de todas as palavras maldosas e usa o paralisar. E funciona, paralisou o monstro. Mesmo a deusa dizendo que as condições de status raramente funcionavam mesmo em monstros de nível baixo. E ele sabe que aquele Minotauro não é de nível baixo, e aceita que só pode ter sido milagre ou muita sorte. Mas na frente dele, outro monstro aparece. Hostilidade genuína, pura e sem filtros. Só que ele não quer morrer, e usa o paralisar de novo. E funciona de novo, então não foi um milagre. Talvez a habilidade dele de condição de status é completamente diferente da magia semelhante desse mundo? Só que ele abre os status, e não tem mais mana. Ele já usou a habilidade uma vez na deusa, no Minotauro e nessa coisa agora. E também na bolsa 2 vezes. E a habilidade paralisar gasta 10 de mana. Por isso ele usa agora envenenar. Aí o bicho parece que começa a apodrecer. Mas ao mesmo tempo o Mimori tá muito cansado, provavelmente porque gastou toda a mana. E começa a pensar o que será que acontece se ele continuar usando a habilidade mesmo sem mana. Só que sem tempo pra pensar, o Minotauro já aparece atrás dele de novo. Parece que o efeito do primeiro paralisar acabou. Aí o nosso protagonista começa a pensar que já se esforçou demais. O clichê normal não seria alguém vir salvar ele agora? Mas ele não pode depender de ninguém. Ele não é um herói nem uma heroína. Só um coadjuvante. Ninguém vai salvar ele. Não é pra confiar, não é pra contar com ninguém, não é pra ter expectativas nenhuma. É assim que ele vai conquistar tudo. E dá uma coringada na frente do Minotauro, que começa a luta dele pela sobrevivência. Falou bonito, fez pose e tudo, mas tá preocupado porque tudo que resta é o próprio MP fora dos ajustes de status. Desse jeito começa a suar e começa a pensar que talvez a mana não vai durar até ele chegar à superfície. Ele tenta usar o paralisar de novo, mas parece que não é possível aplicar a mesma habilidade num alvo repetidamente.
Com isso ele usa o sono e o Minotauro cai dormindo. E aproveita para usar o envenenar também. Não é possível usar a mesma habilidade 2 vezes, mas é possível acumular vários efeitos de uma vez. Só que o consumo do MP natural dele parece estar afetando. Nesse meio tempo, enquanto ele pensa, vários monstros do tipo pássaro aparecem. Aí ele usa o paralisar em todos, tá quase perdendo a consciência, e vários minotauros aparecem agora. Aí ele usa o paralisar várias vezes de novo. Pra quem tá falando que a mana tá acabando toda hora, não parece ter fim não. Dito isso, parece que o primeiro limite que ele atingiu foi o mental. Mas ele precisa continuar, ele tem que usar a teimosia de um personagem coadjuvante até o fim. E de repente, você subiu de nível, e foi direto pro level 258 com a mana restaurada completamente. O Mimori não entende muito bem, só sabe que agora consegue usar paralisar à vontade. Parece que ele ganhou experiência com aquele primeiro monstro pássaro que morreu envenenado. Ou seja, agora pode continuar lutando. E usa tantas vezes o paralisar que até a habilidade aumentou de nível. Parece que isso é determinado pelo número de vezes que ele usa. Com isso, agora ele pode designar vários alvos de uma vez só. E ele pensa que aquela deusa pode ser a única em que a habilidade única dele não funciona. Porque até agora a taxa de sucesso dele nas ruínas do descarte foi de 100%. Muito diferente do que ela falou. Agora, depois de paralisar todo mundo, começa a sessão de envenenar todo mundo. E essa habilidade também aumenta de nível. Por isso, nesse momento, o nosso protagonista só consegue ver esses monstros como pontos de experiência. Ele abre os status e vê que os ajustes de estatística são multiplicados pelo nível dele. E a mana dele, que antes era 33, agora é mais de 8.000. Com isso ele dá uma descansada, e conforme os monstros vão morrendo envenenados, mais níveis ele sobe. Já chegou até 395. Agora com os monstros que ainda estão de pé, ele usa a habilidade sono para aumentar o nível dela também. Aí mais monstros vão morrendo, e ele já chegou no nível 501. Não há garantias, mas ele já começa a pensar que pode sobreviver. Com esse poder ele pode matar quantos deles quiser. Desse jeito, os monstros até começam a fugir dele agora. Assim ele começa a explorar e encontra um esqueleto e pega uma faquinha que estava com ele. Claro, dá uma risada pelo guerreiro que já teve ali um dia. E agora o foco é achar comida e água. E ele tá com tanta fome que começa a pensar que os monstros podem ser vacas e galinhas. Desse jeito ele volta, vê o corpo dos minotauros, a habilidade de veneno já foi desativada, mas a pele deles é muito dura pra cortar com a faquinha. Nesse caso, ele vê o olho. E isso ele consegue tirar facilmente. Só que não parece estar com uma cara muito boa, mas sem pensar muito, ele enfia na boca. Só que cospe logo em seguida, porque o corpo dos monstros é inteiramente feito de ácido. Esse lugar foi totalmente planejado para destruir qualquer um. Dessa maneira ele já tá sem forças, mas vê que a bolsa dele começou a ficar roxa. Aí ele imbui mana nela e ela fica mais pesada. E dentro, simplesmente refrigerante e uns petiscos. O Mimori, sem pensar duas vezes, já vai comer, já vai beber. E ele não sabe o que foi isso, se essa bolsa vai voltar a produzir comida, mas parece que esse é o insignificante item único dele. Logo, se passam alguns dias e parece que ele já dominou as ruínas do descarte por completo. A taxa de acerto das habilidades dele é de 100% ainda. Ele não para de subir de nível, mas a cena é horrível, parece um massacre. E foi ele que cometeu esse ato aterrorizante. Desse jeito, ele começa a se lembrar do passado de novo. Ele deitado no lixo, falando que um dia vai matar ele. Ele tinha que matar ou ia ser morto. Mas uma luz inesperada vem da porta. E duas pessoas falando que tá tudo bem agora. São os tios dele. Foram eles que deram a normalidade pro Mimori. O calor da família, ensinaram a ser gentil. Eles sentiam empatia pela dor dos outros, e o Mimori achou que tinha conseguido se tornar como eles. No entanto, agora ele não sente nada. Ele nem treme mais de medo ao tirar uma vida. A única coisa que ele tem medo é de si mesmo. Com isso ele pensa, mas fazer o que, né? E tome, herói de classe E, nível 957. É isso, ele tem que aceitar o novo ele, o novo Touka Mimori. Mas continua rezando toda vez que encontra um esqueleto. Assim ele continua explorando as ruínas e chega num lugar onde a atmosfera é bem diferente. Desse jeito encontra uma porta onde precisa imbuir mana nela para abrir. Lá dentro, o esqueleto de mais duas pessoas, sem sinais de luta, sem sinais de comida ou água. Pelo jeito, esses aceitaram a morte ali mesmo. Dessa maneira, o Mimori reza por eles, mas vai dar uma luteadinha nos itens deles. Ninguém é de ferro, né? E ele encontra algumas pedras preciosas que podem ser úteis na superfície. Aí ele continua explorando e já tá no 25º salão. Só que nessa porta de agora tá tirando muito mais mana dele do que os outros. Mas ele consegue entrar e dentro, outro esqueleto. Ele pega a carta que tava com o corpo e parece que ele sabe ler a linguagem desse mundo. Esse esqueleto aí já foi o Anglin Batard um dia. As pessoas chamavam ele de Anglin, o Grande Sábio. No entanto, talvez alguns conheçam ele melhor pelo nome anterior. Anglin, o Herói das Trevas. O mesmo que a deusa citou quando Yasuo colocou a mão no cristal. Aparentemente, a deusa Vícios mandou ele pra lá porque ele não era mais necessário e agora era considerado descartável. E se a pessoa que estiver lendo isso tiver vontade de sair vivo dessas ruínas, ele quer confiar a ela algo que trouxe desesperadamente até ali. O Mimori tá com muita raiva da deusa. Ela disse que o grande império demoníaco era maligno, mas ela é muito pior. Por mais que ele ache que ele não é muito diferente, já que ele só quer se vingar dela e nem se importa em salvar o mundo.
É praticamente o mal contra o mal contra o mal. Com isso, vasculhando a bolsa do Herói das Trevas, ele encontra o livro Artes Proibidas, obra completa. Dentro tem receitas de remédio e ferramentas mágicas. Ele também encontra um pergaminho de magia proibida. Só que ele não sabe ler, mas se um sábio lendário se esforçou para esconder ele, provavelmente deve ser poderoso. Talvez se ele conseguir decifrar isso, esse seja o trunfo dele contra a deusa. Desse jeito ele também pega a capa do ex-grande herói das trevas. Não deixou nada pro esqueleto, filho. Mas ele repara em alguma coisa no livro, abre e tem uma mensagem escrita com sangue. Cuidado com o devorador de almas. Foi isso que matou todos os outros. Assim, ele continua explorando as ruínas e mais corpos pelo caminho. E chega no que parece ser a última porta, só que parece que não dá pra abrir sem colocar alguma coisa nela. Mas se essa é a última porta, significa que tá ali, em algum lugar próximo. Até mesmo o Herói das Trevas, dito o herói mais forte, não conseguiu derrotar esse monstro chamado Devorador de Almas. O Mimori confere os status uma última vez e tá no nível 1229. Ele tentou aumentar o nível máximo que pôde no caminho até ali. Explorando mais, ele chega numa sala e tem um rosto no fundo, só que na testa dele parece ser o que precisa pra abrir aquela porta. Sendo assim, provavelmente esse é o Devorador de Almas. Desse jeito o Mimori já tenta usar o paralisar, mas imediatamente o monstro contra-ataca. Parece que o feixe dele é ativado no momento em que ele começa a ter a intenção de atacar, ou seja, nenhuma abertura pro ataque. Mas ele precisa dessa joia pra fugir, só que matar essa coisa é muito difícil. Ele precisa dizer o nome da habilidade pra ativar ela, além de já estar no limite do alcance dele. Dito isso, enquanto ele pensa, o Devorador de Almas já começou a se mexer, a coisa que conseguiu acabar com um homem que já foi o mais forte, o motivo pra taxa zero de sobrevivência entre os descartados. Ao mesmo tempo, isso também significa que essa vai ser a luta final do Mimori pela própria vida nas ruínas do descarte. Mas o monstro não tá fazendo nada, mesmo sabendo que ele tá ali. Só que é só falar que ele começa a vomitar uma coisa bem nojenta no chão. E dessa gosma começa a se formar alguns soldados. Provavelmente uma recriação. O monstro tá mostrando como os descartados morreram. Seus rostos enquanto ele os matava. Mostrando isso e observando como o Mimori reage. É desse jeito que o Devorador de Almas se diverte. Desse jeito o próprio monstro começa a ir pra cima e dá um grito bem agudo. O Mimori usa o paralisar nos soldados e quando vai usar o envenenar, ele começa a falar que não consegue fazer isso. Mesmo que eles já estejam meio mortos. Ele não pode fazer isso com outras pessoas. E o bichão com o olhão aberto observando tudo. Como ele poderia usar a horrível habilidade de envenenar em outra pessoa? Ele não é como um monstro que usa almas humanas como brinquedos. Os monstros são uma coisa, mas com coisas parecidas com humanos? E vendo tudo isso, o monstro tá se acabando de rir e começa a soltar mais gosma. E mais soldados são recriados. O Mimori começa a recuar e sabe que o monstro tá gostando do desespero dele. Tá saboreando tudo isso. Ele começa até a chorar na frente do monstro, falando pra qualquer um, pode ser qualquer um pra salvar ele. E cada vez mais ele pode sentir o êxtase do Devorador de Almas vendo tudo isso. E atingiu seu pico. Com isso, Mimori usa o paralisar. E funciona. Esse foi o melhor momento da vida do Devorador de Almas, por isso ele abaixou a guarda. O monstro provavelmente nem se deu conta que o Mimori nunca abaixou o braço esquerdo. Essa é a falha fatal que possuem aqueles que são arrogantes em sua força. No momento em que você se convence que a vitória é inevitável, dá origem ao seu maior inimigo, o excesso de confiança. E por sinal, o paralisar aumentou de nível. Tudo isso que o Mimori fez foi tudo uma encenação. Por dias, meses e anos, ele tentou se tornar inofensivo, se tornar normal, gentil, até ele se enganou tanto se esquecendo de como ele realmente era, porque ele sempre teve que continuar atuando como Mimori Touka, o personagem de fundo, gentil e normal. E agora ele usa envenenar em todo mundo. Mesmo que fossem monstros que o Devorador de Almas criou usando a alma dos eliminados, isso não seria motivo para o Mimori se conter. Enfrente a hostilidade com hostilidade, a sede de sangue com sede de sangue. E sinceramente, ele tá feliz que tinha as estatísticas mais baixas dessa ruína, porque desse jeito subestimam ele e foi por isso que ele sobreviveu. O Devorador de Almas tenta se mexer, mas parece que se eles fazem isso enquanto paralisados, isso causa danos adicionais. Agora, envenenar no próprio monstro e o infligir veneno subiu de nível. Pro restante dos soldados que ele criou, o Mimori manda todo mundo dormir. E com o Devorador de Almas derrotado, as almas que ele tinha devorado começam a sair. As imagens dos descartados que lutaram contra o monstro começam a aparecer para Mimori, parabenizando ele por ter derrotado. Eles estavam observando ele esse tempo todo e até se assustaram quando ele tentou comer um monstro. Até o casal que ele roubou as joias tá ali e pede desculpas se elas forem baratas. E por último e não menos importante, o ex-herói das trevas fala para ele dar um jeito na deusa. As almas finalmente partem e o Mimori pensa que não tem nenhuma obrigação de aceitar essa solicitação. Mas eles não precisam se preocupar, porque pode tomar o tempo que for, o Mimori pretende pegar de jeito a deusa. Ele coloca a pérola do monstro na porta e ela realmente se abre. Com isso, nosso protagonista dá adeus às ruínas do descarte. Em algum lugar do lado de fora, os outros alunos também já tinham começado sua jornada.
E eles até estavam indo bem, estavam derrotando os monstros bem fáceis, só que tipo o Tacto, por exemplo, tava no nível 18 só, enquanto o nosso protagonista, o Mimori, já tá no nível 1000 e pouco. Mas pelo jeito já tava rolando até alguns grupinhos entre eles, tipo a Asagi meio que forçando a Kobato a entrar no grupo dela. E ela no caso é classe B de bola e a Kobato é classe D de dado. E a Asagi fala pra ela que como ela é classe D, ela não vai conseguir entrar no grupo do Tacto, então vai entrar no grupo dela, né? Já as irmãs Takao são sempre uma dupla, e a Ayaka vai morrer de qualquer jeito. E ela continua que a Kobato de qualquer forma devia se preocupar com a posição dela, porque caso eles derrotem o grande demônio lá e tal, o que eles conseguirem lá pode afetar no país deles quando eles voltarem, e vai ser muito ruim se a Kobato não tiver onde se encaixar. Por isso que mesmo se ela for fraca, ela pode ajudar com o corpo dela. Lembrando que essa turminha aí, nem um pouquinho forçada, era só adolescentes uns dias atrás. E agora, como a Kobato ainda não passou no teste que a deusa designou a eles, elas vão ajudar como o grupo Asagi sempre faz, e trazem um bicho quase morto lá pra ela matar. E se ela não quiser fazer isso, pode ser eliminada que nem o Mimori. Desse jeito, no fim das contas, ela acaba matando o bicho. E se lembra que no passado ela viu um gatinho machucado no meio da rua e o Mimori foi pra ajudar. E nesse momento ela se sente culpada porque não pôde fazer a mesma coisa. Cortando pra nossa Ayaka Sogo classe S agora, ela acorda com uma dorzinha na barriga pelo soco que levou da deusa. E preocupada com o Mimori. Assim ela vai conversar com a deusa e a deusa começa a chorar falando que é uma pena o que aconteceu com o Mimori. Mas infelizmente esse ritual é uma política firme do reino de Alien. E ela pede as mais sinceras desculpas pra Sogo. Só que não há tempo pra ficar triste. O ritual continua e enquanto a Sogo estava dormindo, todos os outros partiram em um teste para determinar se conseguiriam matar um monstro. No entanto, vários deles não conseguiram se defender dos monstros e foram desqualificados. E infelizmente de novo eles devem pedir para aqueles que não podem cumprir seu dever como herói que se retirem. Mas a Sogo já percebeu que isso quer dizer eliminar os fracos. Então ela fala pra deusa que não concorda com a maneira como ela tá fazendo as coisas. Só que aí a deusa para de chorar e começa a rir do nada, falando que o mundo tá cheio de todos os tipos de pessoas e opiniões. E como uma deusa ela é aberta a várias opiniões. Portanto, ela está disposta a aceitar uma pequena diferença de pontos de vista. Dito isso, lamentavelmente, segundo as políticas de Arion, eles ainda precisam se desfazer do que não tem valor. Então a Sogo, sabendo que é uma classe S bem valioso para ela, fala que vai fazer a missão para compensar os alunos que não conseguiram passar em seu teste. E em troca disso, a deusa pararia com os descartes. E ela fica toda animada e concorda com a proposta maravilhosa. E também pede desculpas por ter dado um soco no estômago, mesmo que tenha sido para acalmar a histeria dela sobre a situação. Desse jeito, as duas apertam as mãos e a Sogo repara que as mãos da deusa eram bem geladas. Agora, em outra parte da floresta, uma mulher é perseguida. É a tal princesa cavaleira e está sendo perseguida pelos vigilantes sagrados, um grupo com demônios e alguns outros cavaleiros. Voltando para o nosso protagonista Mimori, ele finalmente está do lado de fora e dá uma olhada nos seus status atuais. Herói de classe E, level 1789, mas parece que só a mana dele que é excepcional. Só que parece que as habilidades dele, agora no nível 3, têm outras funções também. Tipo, a paralisia pode selecionar vários alvos, cancelar de uma vez ou cancelar parcialmente, tipo só na cabeça. O veneno também pode selecionar vários alvos, cancelar, mas também pode tornar não letal o veneno agora, pra evitar que os alvos morram. E o Mimori tá a fim de testar em alguns monstros isso ali perto. E também, ele sente que precisa de uma espada. Alguém que possa atuar como um tanque e cuidar da linha de frente. Nisso ele encontra alguns slimes e parece que eles estão brigando, um grupo de slimes está fazendo bullying contra o slime, e o nosso protagonista todo bonzinho começa a torcer pelo pequeno slime, que consegue se livrar dos valentões slimes. E esse é o espírito. Aí o Mimori entra, paralisa todo mundo, também dá uma envenenada, dá uma testada nos novos poderes, e libera só os valentões para eles fugirem logo. E ele começa a falar pro pequenininho desculpas por não ter ajudado antes. Aliás, ele fala que o slime foi bem, foi bom ver ele se defendendo contra os valentões. Então ele desfaz a paralisia e sai fora, falando pro slime ser forte. Dito isso, o slimezinho começa a seguir ele. E o Mimori se identifica com o monstrinho porque ele não se encaixa como ele. Voltando pra princesa cavaleira, parece que ela conseguiu despistar eles, mas a presença ainda persiste. Ela já percebeu que eles estão brincando e só estão esperando que ela se esgote. É assim que os vigilantes sagrados de sangue heróico caçam. E de novo, com o nosso protagonista, ele já virou amigo do slimezinho pelo jeito, que vai ficar responsável pela retaguarda do Mimori. E ele tá lendo o livro que ele pegou do ex-herói das trevas, sobre a arte proibida, um experimento para fortalecer os monstros. Aliás, tem até uma descrição de como criar uma solução para aprimorar os slimes. Então o Mimori começa a falar pro slime que o que ele tá buscando é a velha e simples vingança pessoal. Ele tava realmente precisando falar com alguém pelo jeito. Portanto, o monstrinho ali vai ter que se alinhar ao ego dele, porque se quiser ir embora, a hora é agora. E o slime parece que fica verde quando quer dizer sim e vermelho quando quer dizer não. Desse jeito agora, o Mimori tá contando com o Pigmaru. Esse é o nome que o nosso protagonista deu pro slime, que gostou e até começa a dançar. Agora, de novo com a cavaleira, os vigilantes já diminuíram a distância. Então ela não tem mais opção a não ser usar aquilo. E desembainha a espada e começa a recitar um encantamento,
onde surge até uma armadura nela. Esse é o traje do espírito e ela ofereceu o sono dela em troca. Só que os vigilantes acabaram encontrando foi o Mimori e não ela. O nosso protagonista começa a fingir que tá com medo pra abaixar a guarda deles. Eles caem perfeito nisso, começam a decidir se vão roubar, se vão matar ele, se vão testar o corte da espada nova no humano, mas no fim só querem acabar com isso rápido, porque o bom de encontrar homens é que eles acabam com isso rapidamente porque não precisam se divertir. Por isso eles querem ir logo atrás da mulher. E parece que esses tais vigilantes sagrados já fazem isso faz tempo com mulheres. Capturam elas e ficam arrastando elas até quebrá-las. Nisso conversa vai, conversa vem, quando eles vão atacar o Mimori de vez, ele usa o paralisar neles. Realmente, pelo jeito a única que resiste ao paralisar é a deusa. Ele também percebe que os caras são mais fracos que os monstros da ruína, embora a malícia é igual ou pior a deles. Ou seja, no fundo ele fala que todos são um lixo, e o Pigmaru também tá bravo. Desse jeito, sede de sangue por sede de sangue, hostilidade por hostilidade. Mesmo enfrentando humanos, o Mimori pode matar, e usa o envenenar letal em todos. Só que ele ainda sente que tem alguém por perto. É a mulher que começou a ficar nervosa porque a presença de todos sumiu do nada. Ela não sabe se eles estão planejando algo, mas sente alguém lá também. Uma presença não muito forte, mas inquietante. Até os espíritos estão assustados com isso. Com isso, de repente ela ataca, mas era só o Pigmaru. O Mimori já tá atrás dela e usa o paralisar. E fala que tá a fim de conversar um pouco porque ele percebeu alguma coisa além da hostilidade dela. Só que ela vai continuar imóvel por precaução. Aí ele começa a falar que tá perdido, que não é dali e esperava que ela pudesse ajudar ele a se informar. Só que com o paralisar ela tá com dificuldades de abrir a boca. Com isso ele fala que vai desfazer o paralisar só na boca dela, mas não é pra tentar nenhuma gracinha, senão ele vai paralisar tudo de novo. Mas na verdade isso só é um blefe porque é impossível usar o paralisar continuamente. Agora a cavaleira pode falar normalmente e tem algo que ela gostaria de confirmar antes de responder as perguntas dele. O que aconteceu com os 4 homens que estavam por ali? E o Mimori fala que simplesmente matou e pergunta se eles eram amigos dela. Mas ela fala que não e tá surpresa que ele fez tudo isso sozinho porque eles eram vigilantes sagrados. Só que o Mimori fala que tem um aliado, embora ele não pretenda revelá-lo no momento. Ele realmente já ama o Pigmaru. Aí a mulher acredita nele porque ela não tá sentindo nenhuma falsidade vindo dele. Ela parece bem confiante na capacidade dela de discernir mentiras. Com isso ela fala que agora é a hora dela de responder as perguntas, afinal ele é o salvador dela. E ele também fala que ela não parece uma pessoa ruim. O nosso menino Mimori tenta se fazer de durão, mas no fundo ele é só um coração mole, né? Dessa maneira ele começa a fazer as perguntas, ela responde e parece que ali não é a Lion, é uma floresta no sul do reino de Usa. E por fim ele pergunta se ela consegue ler aquele pergaminho, mas infelizmente não, ela só percebe que é uma variação bem singular de uma escrita antiga. No entanto, talvez ela conheça alguém que deva estar familiarizado com esse texto, conhecida como a Bruxa dos Tabus. Ela tinha um conhecimento tão vasto do que era proibido nesse mundo que ela foi considerada perigosa, com isso expulsa da cidade natal. E para encontrar ela, só indo para a Terra dos Monstros de Olhos Dourados, uma área perigosa no centro desse continente. O Mimori agradece, mas a mulher fala que ainda não pagou as dívidas, porque querendo ou não, ele salvou a vida dela. Só que ele aceita já que eles estão empatados e ela fala que desde que ele esteja satisfeito. Nisso o Mimori pensa que ela lembra muito a tia dele. Com um verdadeiro senso de honra e pro bem ou pro mal, ela é bem honesta. Dito isso, ele começa a ir embora e fala que vai ficar livre em alguns minutos e também ora para que a jornada dela seja segura. Aí ele começa a explicar pro Pigmaru do nada que ele não gosta de matar, ele só mata de acordo com as próprias regras, mesmo que exista a possibilidade daquela mulher ir atrás dele e tentar matar ele. Já na cidade provincial de Mills, o nosso protagonista consegue entrar facilmente na cidade porque eles acham que ele foi atender o chamado para conquistar as ruínas. O marquês de lá quer que os guardas deixem entrar o maior número possível de mercenários que se dirijam às ruínas, ou seja, sem revistas ou verificações de passagem. Ele chega no hotel, mas o dono não parece ver o Mimori com bons olhos. Aí ele mostra que tem dinheiro e o comportamento do velho muda completamente. Até pergunta o nome dele e o nosso protagonista mente falando que é Hat Skull. Mais tarde ele anda pelas ruas, parece ser uma cidade segura. Tem todas as lojas típicas que você esperaria de uma cidade de fantasia ocidental. E ele até vê uma guilda de aventureiros, só que o que ele queria mesmo era saber se algum deles vende itens mágicos. Desse jeito ele resolve ir numa taverna. A comida parece boa, os ânimos estão exaltados, as vozes são altas. E isso é perfeito para coletar informações. Os caras da mesa do fundo meio bêbados estão discutindo quem eles acham que é o mais forte do continente. Tem a Brigada Brilhante liderada pelo belo Imperador Louco Falken do Tsini, tem o Reino Magnar ao norte com a Ordem dos Lobos Brancos, também tem a Ordem Sagrada da Expurgação no Ducado de Yonato a oeste. E eles também têm o próprio Reino de Usa que tem a Ordem dos Caçadores de Monstros. Ainda assim, os mais fortes do continente devem ser os Cavaleiros do Dragão Negro, do Império de Bakos que exterminou o Sacro Império de Nea. Eles ouviram dizer que os 5 dragões sozinhos rivalizam com o exército inteiro, além de terem o mais forte da humanidade e o caçador de heróis. Dessa maneira o Mimori já coletou informações suficientes e volta pro quarto, levando um restinho de comida pro Pigmaru. E começa a pensar no que fazer a seguir, porque a prioridade é se conectar com alguém que possa ler o pergaminho de magia proibida. Ou seja, encontrar a bruxa dos tabus escondida na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. E também a solução de aprimoramento de monstros, para dar aquele boost nas habilidades do Pigmaru. Mas espera aí, o Mimori lembra dos caras conversando sobre a ruína, sobre o Marquês e tal, e que eles descobriram um novo andar lá. E no livro do Ex-Herói das Trevas fala que dá pra criar uma solução de aprimoramento usando osso em pó de um esqueleto rei. E o habitat do esqueleto rei é a própria ruína de Mills.
Com isso, de manhãzinha já, o Marquês Hurkley, o conhecedor, agradece aos aventureiros que foram até lá. Ele confirma que realmente descobriram um novo andar nas ruínas de Mills e agora ele gostaria que todos a explorassem. E quem obtiver o cálice do ouro de dragão que tá dormindo nas ruínas vai ter direito a 300 moedas de ouro. E ele também vai pagar um bom dinheiro para qualquer outro tesouro que eles acharem. E também são livres para usar qualquer material de monstro que obtiverem. Ou seja, o Mimori pode ficar com o pó de osso do esqueleto rei. Aí, iniciando o processo de registro, o nosso protagonista vê um cara incomodando uma mulher. Ele falando que nunca ia esquecer o rosto dela, que com certeza ela deve ser alguém de renome. Talvez até a capitã paladina de uma certa nação. E a fofoca já começa a rolar com o pessoal se perguntando se ela seria a Seras Ashrain, do Sacro Império de Nea, a ex-capitã dos cavaleiros com a cabeça a prêmio. Aquele povo que os mais fortes do continente dizimou. E o cara só tá fazendo tudo isso porque ele já encontrou ela uma vez. Aí ele convidou ela pra jantar e ela tratou ele com desdém. E graças a isso, o rosto dela ficou marcado na memória dele. Junto com as proporções ultrajantes, cheios, maduros e lascivos. Mas ela fala que tá confundindo ela com alguém. Só que nesse caso, o cara pergunta das orelhas. Porque ao contrário dos humanos, todos os elfos têm orelhas bem pontudas. E nessa área ao redor de Usa tem poucos elfos. E a tal princesa cavaleira com a cabeça a prêmio era uma alta elfa também. Dessa maneira ele tira o capuz dela e já começa a se vangloriar que foi ele quem descobriu a verdadeira identidade da princesa cavaleira, o monge Droguete, a luz. Dito isso, as orelhas são de humano. Só que o Mimori sabe que é a mesma mulher da floresta. Então ela fala que o nome dela é Mist Balucas. E tá com só um pouquinho de olheira. O monge não consegue acreditar que ela não é a Ashrain, mas o pessoal já tá olhando pra ele torto porque ele fez todo esse alvoroço e nem era ela. E ele sai falando que a senhorita Balucas não vai se safar dessa. Aí registro feito e o nosso protagonista pensa que precisa fazer algumas compras antes de entrar nas ruínas. E de repente, andando do lado dele, a nossa menina, a senhorita Balucas. E o Mimori fala pra ela ter cuidado com aquilo de antes. O homem que assediou ela tava vermelho de raiva e ódio. Só que ela fala que vira mexe acaba cruzando com pessoas assim, e é mais fácil quando eles odeiam ela e ficam longe dela. Aí ele entende que ela tá tentando fazer isso intencionalmente, mas ainda assim ele tem um pedido pra ela. Conselhos pra não ser enganado ao comprar itens pra explorar as ruínas. E claro, ele vai pagar pelo trabalho. E pra falar a verdade, ela tá precisando sim de fundos pra viagens. Assim, acordo feito, os dois se apresentam com os nomes falsos, mas o nosso protagonista se lembra que ela era sensível a mentiras. Então assume que era um pseudônimo e fala que os dois têm seus segredos, portanto não tem motivo pra dizer os nomes reais mesmo. Aí ela ajuda ele a comprar algumas armas e tá aí o pagamento que ele prometeu. Ela acha demais, mas foi pelos cálculos dele que ela ajudou ele a economizar mais ou menos 3 moedas de prata. E desse jeito ela aceita, mas quase desmaia no chão. E o Mimori percebe que ela é bem leve quando segura ela. Ele pergunta sobre as olheiras e parece que ela não tem dormido bem há vários dias. Mas de qualquer jeito ela fala que tá bem e vai embora. Agora já cortando para as ruínas de Mills, o nosso protagonista vê alguns aventureiros fugindo de uma versão menor dos minotauros das ruínas do descarte. Assim ele obviamente paralisa e envenena facilmente. Ele dá uma facadinha para testar a resistência da carne e parece que só os da ruína do descarte mesmo que tinham peles excepcionalmente resistentes. Aí ele continua a exploração e estranha o negócio e abre os status. Parece que ele não tá recebendo muita experiência matando esses monstros. E de repente ele escuta alguém conversando. É o monge de antes falando para 2 caras tirarem a vida da princesa cavaleira. Mas se eles acharem que ela tá arrependida, não é pra fazer isso de imediato, porque ela irritou muito ele. Ela fez ele de bobo, então a ideia de que ela ainda respira e segue em frente sem se preocupar, deixa o monge com as entranhas em polvorosa e dá vontade de arrancar o peito. Até que ele veja aquele rosto presunçoso torcido em desespero, ele não vai dormir em paz. Ah, meu divino, todos os personagens desse anime têm as emoções a 1000. Por isso, quando eles terminarem o trabalho, ele vai usar o corpo dela de ração pros monstros. Só que os caras pelo jeito são do mesmo nível do monge, ou até pior, e falam que quer se divertir primeiro com ela. Nisso, o nosso protagonista sai das sombras. Os caras já partem pra ofensiva perguntando se ele tava escutando escondido e tal, mas o Mimori pede desculpas e pra por favor poupar ele. Só que a gente já sabe do que isso se trata, né? Aí o monge vai atacar ele e paralisar. Ele dá uma gastada no monge perguntando quem que ele ia matar mesmo, só que a própria vilania do Mimori faz ele querer vomitar. Provavelmente porque faz se lembrar deles. Dito isso, envenenar. E ele fala que exterminar pessoas como eles é estranhamente satisfatório. Aí o monge fala que não vai se esquecer disso, ele vai se arrepender e tal. Só que o Mimori dá uma risadinha e pergunta se ele é burro. Aí ele sai daquela sala e parece que o caçador virou a caça. Alguém virou ração de monstro. Dessa maneira ele continua a exploração e percebe que vai chegar ao novo andar se descer mais uma vez. Mas como ele quer fazer uma pausa antes, resolve voltar um andar. Ele dorme por mais ou menos 3 horas, o Pigamaru ficou de guarda. Só que quando ele desce de novo, a guilda Tigres de Sabre tá voltando de lá. Parece que tem algo acontecendo nessas ruínas. Os monstros estão morrendo de formas estranhas por aí. Tanto os fortes quanto os fracos estão caindo dessa maneira estranha e ficando pálidos. Aí como a líder dos Tigres de Sabre, a Lilia Damantini, valoriza os companheiros acima de tudo, eles vão se retirar e perguntam pro Mimori se ele quer ir junto. Mas obviamente ele recusa e os caras falam que se ele vir algum dos outros mercenários, é pra passar essa notícia adiante. Aí ele continua e sabe que provavelmente eles estavam falando dos monstros que ele matou com a própria habilidade, porque esse é o andar que ele tava antes de subir. E se essa notícia dessa bizarrice aí se espalhar, talvez tenha menos mercenários e isso pode ser bom pra ele. Com isso ele chega no outro andar e tá lá o cálice do ouro
olho de dragão. E suspeitosamente do lado disso, uma estátua gigantesca que o Mimori aposta que se move. Qualquer pessoa familiarizada com a ficção do Japão moderno podia prever isso. Acho que nem precisa ser do Japão moderno. Aí ele usa o paralisar e realmente era um bicho vivo. Então finaliza com o envenenar. O Mimori pega o cálice, mas o Pigmaru avisa que tem alguém atrás dele. Só que a nossa menina Misty Balucas. Parece que ela se enrolou com um bando de monstros e só acabou chegando agora. Só que o nosso protagonista fala que se ela precisar desse cálice, ele dá pra ela. Mas querendo ou não, isso vale 300 ouros e ela quer dar alguma coisa em troca. Só que o Mimori fala que não quer nada no momento. Mas ela insiste, porque isso vai manchar a honra dela. Ela faz qualquer coisa. Calma, eu sei que ela tá repetindo bastante, mas para de pensar nisso. E o Mimori começa a falar que ela tá com um cara que podia desmaiar no primeiro vacilo. É ela que precisa descansar. Além disso, o Hachiko é uma pessoa extremamente gentil, principalmente com mulheres bonitas. Só que ela consegue ver que ele tá mentindo. Aí ele descobre uma passagem secreta e fala pra ela que o objetivo dele não é esse tesouro, e sim um monstro que tá à espreita lá embaixo. Esse chamado pra conquistar as tais ruínas só coincidiu com o tempo dele ali. E por isso, ela fala que então vai ser guarda-costas dele protegendo ele. E jura que não vai ser um peso. E como ela parece que não vai ceder por ter um forte senso de honra, ele aceita, mas dá algumas condições. Como regra geral, evitar fazer perguntas sobre as circunstâncias um do outro. Uma relação só entre guarda-costa e cliente. Além disso, não necessariamente ele vai retornar à superfície em um dia. Portanto, se ela quiser voltar por conta própria, ele não vai ser responsável por ela. E ela aceita tudo isso. Ela vai proteger o Sr. Hatch, mesmo que isso custe a vida dela. Assim, continuando, ela é realmente forte na espada. Aí o Mimori se lembra de perguntar uma coisa pra ela, sobre monstros com olhos dourados e mais uns outros. E parece que esses têm muita experiência e são reconhecidos como a presa perfeita para heróis de outro mundo subirem de nível. Ela pergunta se ele conhece esse conceito de herói de outro mundo, e ele fala que meio que sim. Continuando, eles não ganham experiência ao matar outras pessoas. A experiência é um recurso exclusivo dos monstros. E isso explica o fato do Mimori não ter recebido nada de experiência matando os vigilantes lá. Aí ele pergunta sobre os monstros sem olhos dourados, e ela fala que eles são comuns. Alguns são capazes de até ter um bom relacionamento com humanos. Segundo a lenda, o Rei Demônio, que é a raiz de todo mal, irradia uma energia especial conhecida como a essência do Rei Demônio. E isso desencadeia o instinto de violência que todos os monstros têm, deixando eles com os olhos dourados. E isso faz o Mimori se lembrar do herói de ouro, o Tacto. Talvez essa tonalidade dourada seja um sinal. Assim, eles continuam a exploração e a princesa cavaleira fala que sente a presença de um monstro. Como não é forte, ela não deu importância, mas ela continua sentindo faz um tempo. E tá bem próximo. Aí o Mimori fala que é o Pigmaru. Ele explica a parceria deles e espera que ele e ela se deem bem. E parece que ele gostou dela e vice-versa. Ela acha ele estranhamente reconfortante. Desse jeito, nosso protagonista fala pra fazer uma pausa ali. Pra ela dormir um pouco, se ela não quiser, pelo menos se deitar um pouco. Porque querendo ou não, vai ser um problema pra ele se ela desmaiar no caminho. Então ela vai dar só uma deitadinha, mas o Pigmaru vai distrair ela pro Mimori usar o sono. Desse jeito ela pode descansar um pouco. E nisso o disfarce dela para e as orelhas de elfo aparecem. Ela é realmente a ex-capitã do Sacro Império Nea, Seraz Ashrain. E em algum lugar da superfície, a guilda mais forte do continente está vendo o local onde os 4 vigilantes sagrados foram mortos. Eles acham que quem fez isso foi a princesa cavaleira com seu traje de espírito. Com isso, o Civit Gartland, o mais forte da humanidade, pede um pouco de emoção para ela. Eu gostei desse episódio, acho que foi o episódio que eu mais gostei até agora. Mais aventura e tal. Eu confesso que eu ainda não entendo muito bem a personalidade do nosso protagonista, mas ainda assim ele já é melhor que todos os personagens desse anime, pelo jeito. Pô, desculpa, foi muito forçado o negócio daquele monge lá. Ah, é isso. Será que o Mimori só vai ficar usando paralisar e envenenar o tempo todo? Tipo, ele vai chegar no mais forte da humanidade e paralisar e opa, deu certo. Mas, a ver, né? E é isso, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado de verdade, dá o like se você gostou, que ajuda bastante. Se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do episódio, se vocês estão gostando desse anime. E é isso, tamo junto, valeu, falou!